Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos em Cristo Jesus. Esta é mais uma reflexão do Projeto PEV, Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Costa. Estava aqui pensando que quando a gente não tem nome, quando a gente não tem fama, quando o nome da gente não está na categoria dos pregadores de nome, então a aceitação é muito pouca. A gente percebe-se que, como eu, tem vários homens de Deus e mulheres de Deus que diariamente estão no YouTube, no Instagram, gravando as suas mensagens, as suas reflexões, aonde nem mesmo a igreja a qual eles pastoreiam ou congregam segue eles nas redes sociais. Então eu queria pedir para você que você seja humilde, se inscreva em nosso canal, porque aqui nós falamos da palavra de Deus. Quem sabe confronta a linha de pensamento de alguns, mas é a palavra de Deus. Se você observar os meus vídeos, eu não falo nada que não seja da palavra de Deus. E a gente percebe-se que o povo gosta, me desculpa a expressão da palavra, de porcaria, né? Até mesmo o povo cristão está com essa mania, né, de curtir, de seguir, entendeu? Coisas que eu considero coisas mundanas. Recentemente aí nós podemos ver que teve aquele Caneta Azul, né? O cara ficou famoso, uma musiquinha totalmente destrambelhada, não é verdade? O Luva de Pedreiro com seus vídeos, é lógico que ele tem um talento realmente, né? Em chutar a bola, em domínio, mas o que pegou foi a frase que ele fala, receba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal, aquela coisa toda. Isso levou ele hoje a ser um influencer, né? Tem até empresário, Falcão, né? O grande Falcão aí do futsal aí, que é o empresário dele. Então a gente viu agora, recentemente agora, esse tal Bora Bill, Bora Filho do Bill, Bora Mulher do Bill, o cara já está rodando já o Brasil, já daqui uns dias vira influência também, com uma frase que viralizou na internet e todo mundo praticamente não fala outra coisa, não sei se Bora Bill, Bora Filho do Bill, Bora Mulher do Bill. Enquanto nós cristãos precisamos enriquecer a nossa vida espiritual e dar crédito, sabe, para os pregadores e ensinadores da palavra, ainda que eles não tenham nome. Porque eu acredito que quando um Juno Trovão, um Marco Feliciano, qualquer outro aí, lança qualquer tipo de situação, é assim, ó, de gente, entendeu? Tudo por causa do nome, porque são homens como nós somos. É lógico que eles têm um patamar, pagaram o preço para isso, entendeu? Não estou aqui querendo dizer que eu quero ter fama, que eu quero que os vídeos que eu faço batem milhões e milhões de visualizações, não é isso não. Mas eu quero chamar a atenção da igreja, entender que existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus pregando a palavra verdadeira aí e que pode enriquecer a vida espiritual de muita gente que prefere ouvir os grandes ou ouvir, né, essas porcarias que eu chamo aí de porcaria, do que dar crédito para a palavra de Deus. A reflexão de hoje é uma reflexão muito simples, muito objetiva. É uma pergunta. Você tem analisado quem você tem seguido? Porque às vezes nós falamos, eu sigo a Cristo, eu sirvo a Deus, o que importa é eu agradar a Deus, mas qual é a linha de pensamento que você segue? Quem você ouve? Você preenche o seu coração com o que, afinal? Com a palavra ou com aquilo que os homens dizem que é a palavra? Quando nós observamos a palavra de Deus, a gente vê dois contextos. O primeiro contexto está em Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, que eu gostaria de ler com você nesta oportunidade. Eu quero ler dois textos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, para que os irmãos possam entender que nós estamos falando da palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia King James, uma tradução atualizada. Essa tradução, ela é a que mais chega perto do original, tá
certo? Por isso que ela tem a tradução diferente. Então, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, né, supostamente os irmãos que não estão podendo nesse momento vendo esse vídeo, quem sabe não estão com a Bíblia, não podem estar com a Bíblia, depois você medite na tua casa. Eu creio que a sua tradução vai ser um pouco diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, ó. Oséias, capítulo número 4, versículo número 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Aqui Deus está repreendendo primeiramente o povo, porque o povo não estava buscando conhecimento, e repreendendo o sacerdote por rejeitar o conhecimento. A gente tem visto muitas lives boas, muitas pessoas com boa intenção de pregar e ensinar a palavra do Senhor. Inúmeras pessoas, inúmeros homens e mulheres de Deus espalhados por esse país, pregando a palavra. Mas nós temos visto também muita balela, muita gente sem nenhum conhecimento bíblico, passando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque para você falar de um certo assunto, você precisa ter uma base. E a gente observa que em pleno século XXI, existe muita gente ainda que é contra você fazer anotação, você fazer um esboço, você marcar algumas coisas que Deus fala com você, você levar alguma coisa escrita na igreja. Tem muitos líderes, pastores, que são contra isso. Eles acham que pregar a palavra e chegar lá na hora do púlpito, abrir a palavra de Deus e começar a falar aquilo que automaticamente vem na sua mente e no seu coração. Então a gente vê aqui um texto no Antigo Testamento, Deus reprovando o povo por falta de conhecimento, principalmente para o sacerdote, que rejeitava o conhecimento. Então, quando nós estamos lidando nesse contexto de um povo que não gosta de ler Bíblia e o sacerdote que também não gosta de ler Bíblia, o que será que vai apresentar numa igreja dessa? Somente as mesmas coisas, as repetições, as mesmas coisas, os mesmos movimentos, e achando que Deus está, meu Deus, fazendo uma obra poderosa. Essas pessoas até acham que é melhor do que a gente, achando que porque lá tem os seus pulos, lá tem suas danças, lá tem suas línguas estranhas, lá tem os seus movimentos, que ali Deus está fazendo uma grande obra. Sendo que, na verdade, quando se trata de conhecer a Bíblia, se trata de conhecer a verdade, se trata de libertação. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós vamos aprofundando dentro da palavra de Deus, nós vamos sendo libertos de muitas coisas que nós, muitas vezes, não é possível sem ler a Bíblia. O segundo contexto está em São João, capítulo de número 5, e o versículo de número 39, que diz assim, ó: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando para os discípulos que eles tinham que examinar as Escrituras, porque é elas que mostravam quem era o Senhor Jesus Cristo. E se eles quisessem ter vida eterna, eles precisariam estar conhecendo a palavra do Senhor. Então aqui o Senhor foi muito mais profundo ainda que em Oséias 4:6. Aqui o Senhor está dizendo que para que a gente possa obter a salvação eterna, a gente precisa aprofundar no conhecimento das Escrituras, para conhecer quem é Jesus. Aí que eu volto novamente para falar, principalmente dessas pessoas que são contra o pregador fazer esboço, o irmão estudar a palavra, o irmão buscar um conhecimento da palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo aqui está falando.
O próprio Senhor Jesus está falando aqui. Conhecer a palavra é estudar a palavra, é meditar na palavra, é procurar entender a palavra. E sempre eu uso esta ilustração, irmãos. O pão que você come diariamente, o pãozinho que você vai lá na padaria e pega aquele pãozinho, será que é daquele jeito mesmo que você está comendo que foi feito? Não é. Você pega ali um pão totalmente quentinho, não é verdade? Só que pela manhã o padeiro acorda muito cedo porque ele tem que preparar a massa. Depois de preparar a massa, ele vai formar o formato que vai se transformar no pão. Vai levar no forno. Vai ter a hora certa desse pão assar. Vai ter a hora certa do padeiro tirar o pão, para depois você pegar esse pão e levar para a tua casa para você saborear. Então, na verdade, o que acontece muitas vezes é que muitos nessa coisa, não pode estudar a palavra, não podemos preparar nada na palavra, está oferecendo um pão cru para as pessoas. E as pessoas, por falta de conhecimento, estão comendo também esse pão cru. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa reflexão nesse momento é para você entender quem você está seguindo. Porque às vezes você acha que está seguindo alguém que está cheio do conhecimento da palavra, do ensinamento da palavra, quando que na verdade está apenas em coisas repetitivas, em coisas que a pessoa viciou em falar, viciou em fazer, justamente por falta de conhecer a palavra. E a preguiça de ler, de examinar. Um líder dentro de uma igreja, um pastor de um rebanho, que tem preguiça de ler, que tem preguiça de preparar um sermão, que tem preguiça, a igreja, ela só vai ter deficiências. É por isso que você vê que dentro de muitas dessas igrejas neopentecostal existe um rodízio. Pode ver que cada culto são pessoas diferentes, louvado seja Deus. Sendo que igreja ela é formada por membros, e membros que são disciplinados e ensinados, para que eles possam gerar fruto. Igreja não é movimento, o movimento que faz isso. Hoje tem um tipo de pessoa, amanhã tem outro tipo de pessoa, e nunca se enraiza. Por que não se enraiza? Porque não tem o poder do ensino da palavra, porque o líder muitas vezes não tem a capacidade de ensinar e instruir o povo, para que o povo fique ali. O povo só está ali por causa do movimento, por causa do barulho, e não por causa da ministração da palavra de Deus. Que você possa pensar nesta reflexão. Quem você está seguindo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus irá cobrar de cada um individualmente a respeito do conhecer a palavra de Deus. Ah, Senhor, eu não conheci porque na minha igreja não ensinava, porque na minha igreja está mais preocupado com isso, preocupado com aquilo. O Senhor Deus não vai querer saber. Ele já te deu a sabedoria, o entendimento para você buscar. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidar de nelas a vida eterna. A pior coisa que tem, irmãos, é a pessoa ir para o inferno com a Bíblia na mão. Pense nisso. Ir para o inferno com a Bíblia na mão. Só porque não examina. Só porque não conhece. Não quero que você conheça a Bíblia para você confrontar o seu líder. Não. A partir do momento que você conhecer a Bíblia, que a escama cair dos seus olhos, automaticamente você vai procurar o lugar aonde falam e pregam aquilo que você está lendo e vivendo naquele momento. As pessoas só poderão parar de ser enganadas a partir do momento que elas próprias descobrirem na onde que está o engano. Que você fique com essa reflexão e possa, a partir deste momento, a conhecer a palavra e a examinar a palavra. Deus te abençoe. Fique com esta palavra, fique com essa reflexão. E mais uma vez te peço humildemente, esteja conectando aí conosco, esteja compartilhando, passando para outras pessoas também, que nós estamos aqui pregando e ensinando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe a sua família, que você possa ter
um dia maravilhoso e que o Senhor Jesus Cristo possa preencher o teu coração de desejo de conhecer a sua palavra, de conhecer aquilo que ele fez através da sua palavra, e que você possa entender que a palavra é que nos liberta de todo o engano. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.